Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Domingo, dia do Senhor, momento bonito para a gente poder acolher a palavra de Deus. Importante a gente lembrar sempre que domingo é para nós cristãos um dia especial. É o dia de participarmos verdadeiramente da vida da igreja, de experimentarmos, nos alimentar de uma forma muito especial da palavra e da Eucaristia, para poder viver bem a semana que nos é dada como um dom, como um presente. Temos a oportunidade no domingo, eu digo sempre, de subir uma montanha. Domingo para mim é só uma montanha que a gente sobe, e a gente sobe com a experiência da Eucaristia, e neste dia, nesta montanha, a gente tem a oportunidade de olhar para trás, ver aquilo que não foi bom e pedir perdão, e ver o que foi bom, que a graça de Deus planificada em nossas vidas, e agradecer. Por isso, na missa a gente pede perdão, a gente canta o hino de louvor. Mas aí a gente também olha para frente, que é o nosso olhar de proposição. E aí a gente vai propor a nova semana. E a proposta é feita justamente pela palavra de Deus, mas nós não ficamos só no ouvir o que a gente tem a fazer, mas nós somos alimentados com a força da Eucaristia, para a gente poder ter energia para viver aquilo que o Senhor nos propõe pela sua palavra. Então, vamos nos alimentar nesta semana, de forma muito especial, da palavra que nos lembra que Jesus é o pão da vida, descido do céu. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 6, de 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é esse Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como incomoda aos contemporâneos de Jesus, os judeus, a palavra que Jesus pronuncia acerca dele mesmo ao dizer que ele é o pão descido do céu. Essa palavra incomoda, sobretudo, porque eles não conseguem compreender Jesus como Deus, como o Filho unigênito de Deus, por isso descido do céu. Eles contemplam a humanidade de Jesus, tanto é que fazem aí referência, recorrem a aquilo que é a família, ou aquela que é a família de Jesus. Seu pai José, sua mãe Maria, eles relembram disso. Porém, eles não conseguem ir adiante e ver que o Pai verdadeiro de Jesus é justamente aquele que é o seu Senhor e Deus, que é o Pai das misericórdias. Então, Jesus, Filho unigênito de Deus, que é nosso Pai e Senhor nele, em Jesus Cristo. Interessante que Jesus, frente a essa colocação que é feita pelos judeus, ele vai continuar firme na palavra, dizendo a mesma coisa que até então disse: ele é o pão vivo descido do céu. E Jesus, ele vai chamar a atenção, sobretudo focando a sua reflexão agora no fato de que os judeus acham estranho, sobretudo o fato de que Jesus vai dizer que ele desceu do céu. Dizendo: olha, ele é daqui, é de família desses aqui. Como é que ele diz que desceu do céu? E Jesus, então, vai reafirmar esta sua postura e vai
dizer que ele desceu do céu porque ele procede de Deus, porque ele é o Filho unigênito de Deus. É muito interessante, queridos irmãos e irmãs, a gente perceber que há uma oposição por parte dos judeus a essa palavra, porque eles não conseguem compreender a perspectiva do Deus que eles dizem acreditar, né? É interessante isso, porque eles não conseguem compreender que o Deus que até então eles adoram é um Deus que deseja estar próximo de nós. Não é o Deus distante que criou as coisas e sumiu. Não é aquele chamado motor imóvel que alguns filósofos eles apresentavam como sendo o criador das coisas. Ele é um Deus que se torna próximo, que vem ao nosso encontro. Por isso, ele assume a nossa condição humana, assume a nossa humanidade, assume a nossa carne. Vive a experiência de um amor total a nós, de tal ponto, de tal forma, que assume aquilo que nós somos. E é interessante a gente perceber que esta é uma ação de Deus, e uma ação de Deus que tem como principal objetivo revelar-se a nós, né? Então, Jesus deseja revelar-se, por isso ele encarna-se, ele assume a nossa humanidade. E ao mesmo tempo que ele assim o faz, ele deseja também que, encarnando-se, revelando-se a nós, mostrando quem ele é para nós, ele possibilite que nós restauremos por sua ação misericordiosa ao assumir a nossa carne, que nós restauremos aquilo que ele nos deu como um grande presente, um grande dom, que é justamente o fato de sermos imagem e semelhança dele. Então, a ação de Jesus ao revelar-se, ao encarnar, ao assumir a nossa humanidade, é justamente uma ação que deseja mostrar para nós quem ele é, e nós conhecemos a Deus justamente a partir de Jesus Cristo, ele é a plena revelação, né? Então, é importante que a gente guarde isso no coração. Jesus é a revelação plena de Deus, não precisamos de outra revelação, senão esta, ele é a plena revelação. E nós devemos aprofundar cada vez mais o conhecimento de Jesus para conhecermos a Deus. E ele com isso, com esta sua revelação, com esta sua ação redentora no nosso meio, de dar-se a nós, de alimentar-nos com o seu próprio corpo, com o seu próprio sangue, de dar a sua vida por nós, de morrer e ressuscitar para a nossa salvação, ele realiza o grande projeto de restaurar em nós aquilo que Deus sempre desejou para nós, de sermos imagem e semelhança dele. Então Deus, para resgatar em nós esta imagem e semelhança que o pecado havia maculado, ele assume a nossa humanidade. Assume a nossa humanidade para que os traços da divindade que em nós se encontram sejam restaurados. Então nós assumimos verdadeiramente esta graça. E aí é interessante que Jesus ele deseja que isso seja permanente. E para que seja permanente, ele encontra várias formas, mas uma forma especial é aquela que ele encontra de estar sempre conosco, não somente na nossa ideia, na nossa memória, mas estar conosco em plenitude, em corpo e alma e divindade. A sua humanidade, a sua divindade é dada a nós para plenificar o nosso ser, e ele faz isso de uma forma muito concreta, ao entregar o seu corpo e o seu sangue como alimento para a nossa vida. Como é bela a ação de Deus ao revelar-se a nós e ao fazer com que esta revelação ela seja constante, ela seja permanente, ela seja perpétua, através da Eucaristia, que é Deus que se dá a nós para que nós tenhamos nele vida. E Jesus, ele continua a falar para nós, continua enchendo-nos com a sua graça, dizendo que ele, sendo o pão da vida, ele é o pão da vida, ele dá a vida para cada um de nós. E todas as vezes que nós dele nos alimentamos, nós recebemos a plenitude da vida que ele tem para nós. Todas as vezes que dele nos alimentamos, nós
assumimos Ele em nós de tal forma que Ele torna-se um em nós e nós somos renovados, restaurados constantemente nesta condição de imagem e semelhança de Deus, que desde o princípio o Senhor desejou para nós. Que nós nos alimentemos sempre mais de Jesus, o pão da vida, para que Ele em nós realize o seu grande desejo de abrir-nos cada vez mais à divindade. E que venha a generosa bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Lembra você da importância de participar da celebração aí na sua comunidade que é o lugar onde você é chamada a celebrar verdadeiramente a fé. Tem gente que fica achando que para poder fazer comunidade precisa ir distante, aqui e ali. Tem gente que acha que para ser cristão precisa ir em outro estado, no santuário. Não. É importante lembrar que é aí na sua comunidade que você vive a experiência de fé. Então, um abraço forte, vivamos bem este domingo participando da vida da comunidade. Fica com Deus.